Olha, o fim da escala 6 por 1 foi levantado pela deputada do PSOL, Érica Hilton, no ano passado. Agora, conforme estamos falando aqui, o tema foi tomado pelo governo federal. A autora da discussão conversa com a gente sobre o assunto. Deputada, muito boa tarde. Como é que a senhora está vendo todo esse debate da escala 6 por 1? A senhora concorda que esse debate foi levado para o plano, para a escala eleitoral? Boa tarde, Neila. Como vai? Boa tarde a quem nos acompanha. Eu acho que esse plano foi levado para a escala que ele deveria de maneira tardia, né? Nós estamos debatendo essa proposta já tem um tempo, insistindo com as bancadas, até o próprio governo já tem articulado bastante tempo. E eu acho que agora o período eleitoral ele acaba nos ajudando, inclusive, a avançar com essa matéria. Porque vai ser muito difícil que um deputado, um senador, no caso da PEC e tal, consiga explicar para sua base como é que ele é inimigo de uma melhor condição de vida à classe trabalhadora, porque ele é contra um dia a mais de descanso ao trabalhador, né? Eu acho que o momento, quando você disse ele foi levado para o espaço eleitoral, eu acho que o momento eleitoral ele é um momento oportuno porque ele nos ajuda a fazermos a pressão necessária para que o Congresso passe a compreender a importância dessa matéria e o quanto isso é uma necessidade para o nosso país. Então, eu acho que não está atrelado necessariamente a um interesse eleitoral, mas eu acho que a necessidade, o período eleitoral nos ajuda a garantir um avanço dessa proposição. Deputada, estávamos entrevistando há pouco o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante, e ele criticou o seu projeto. Ele falou, olha, a gente votou, o PL votou a favor da proposta na Câmara dos Deputados porque a gente quer ampliar o debate no Congresso. Mas a gente acredita que o texto é horroroso. Ele usou esse termo. O texto é horroroso e a gente vai combatê-lo lá dentro e vamos trabalhar para mudar o texto dentro do Congresso Nacional. A senhora acredita que o texto é horroroso e que precisa de modificações ou da forma que está, ele já pode ser aprovado? Horroroso é o bolsonarismo e as suas posturas sempre contrárias aos interesses do povo brasileiro. Como pode um partido que sempre está atuando dentro da Câmara dos Deputados contra a dignidade do povo, votando contra a equidade salarial entre homens e mulheres, querendo enterrar o projeto da misoginia, sendo contrário à redução da jornada de trabalho, votando contra o auxílio gás, a programa de redistribuição de renda, um partido que teve um governo nefasto, que destruiu o Brasil em todos os aspectos, na economia, na segurança pública, na educação, na pauta das mulheres, da diversidade, e agora tem a coragem de dizer que o texto proposto é um texto horroroso. Deve ser horroroso porque eles estão acostumados a lucrarem com a exploração. Deve ser horroroso porque eles sempre viraram as costas aos interesses da classe trabalhadora e atenderam aos interesses dos patrões, aos interesses do setor produtivo. Talvez eu até possa concordar que a transição agora para o que está colocado no texto talvez precise de não 36 mais 40 horas, não 4x3 mais 5x2, mas todo mundo, todo legislador sabe como é fazer política. A gente coloca um pouco a mais, que é para que na hora das negociações a gente consiga encontrar um meio termo. Eu ainda acredito que o Brasil pode sim consolidar uma jornada de trabalho de 36 horas e 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Mas obviamente que eu compreendo que não é neste momento, que nós vamos precisar de um processo de transição, que nós vamos precisar de um processo de adaptação. E quando nós colocamos esses números no nosso projeto, era porque nós entendíamos que para conseguir negociar com bancadas como a que representa o deputado Sóstenes, nós precisaríamos ter alguma margem de negociação. E mesmo com a margem de negociação, eles se demonstram contrários à aprovação dessa matéria. O próprio presidente do partido PL disse ao lado do presidente do União Brasil que dariam o sangue no encontro com empresários. Prometeu aos empresários que daria o sangue para que essa matéria não fosse aprovada. Nesta semana, tiveram a primeira derrota. A derrota do texto aprovado na CCJ e agora ele diz que aprovou porque quer fazer o debate. Mentira, não quer fazer debate nenhum. Aprovou porque não vai ter justificativa e não vai ter como voltar para sua base e explicar ao eleitor que ele diz defender a classe trabalhadora, o povo pobre, por que é que eles querem continuar massacrando essa população numa escala de trabalho tão desumana. É por isso que eles votaram. Eles não votaram
votaram porque eles querem fazer a discussão. Eles votaram porque eles ainda não conseguiram encontrar uma justificativa para explicar ao trabalhador brasileiro que está massacrado nessa escala por que o PL, parte do Centrão, é contrário a essa matéria. É por isso que ele diz que o texto é horroroso, porque precisa se atacar alguma coisa. Não vai adiantar fazer malabarismo retórico, não vai adiantar manipular os números, não vai adiantar mentir, como nós já temos visto essa onda que está sendo rastreada de mentiras, de perfil falsos, dizendo que é empresário que vai demitir, que vai fechar postos de trabalho, que o shopping não vai abrir aos finais de semana. Todas essas mentiras para enganar e colocar medo na sociedade brasileira não estão sendo suficientes, porque o trabalhador da escala 6x1, ele sabe o quanto a vida dele está precarizada. E aí, como está faltando criatividade para que eles consigam manipular e enganar a sociedade brasileira, em especial a classe trabalhadora que está aprisionada na 6x1, mas não só, porque tem muita gente que não trabalha na 6x1, mas entende o quanto essa escala é desumana e apoia o nosso projeto. Eles resolvem, então, atacar o texto. Atacam a proponente, atacam o texto, atacam tudo que eles podem numa tentativa de desesperada, porque já que deram o sangue para que a matéria não passasse e agora o projeto vai ser aprovado e o Brasil vai enfrentar a escala 6x1, eles precisam ficar criando adjetivos, narrativas para tentar empantanar o debate público e ver se eles conseguem alguma coisa para os amiguinhos empresários deles. Deputada, eu vou passar a palavra para o Felipe Monteiro, que é meu parceiro aqui de todas as manhãs e tardes, para fazer a pergunta para a senhora. Boa tarde, deputada. Deputada, tem um nó claramente nessa discussão toda, né? A direita, ela parte do pressuposto de que o empresário vai ter custo, né, em alterar a jornada de 6x1 para 5x2 ou para 4x3. Já a experiência internacional mostra que, pelo contrário, né, vai aumentar a produtividade, os trabalhadores vão ficar menos doentes, frequentando mais o trabalho. Então, de certa forma, o empresário terá mais lucro, né, com a mudança da jornada, né? Uhum. Aí minha pergunta é simples, né? Tem algum estudo de impacto sobre essa medida, né? Ou tudo está na base do discurso, né? E outro ponto que eu queria que você esclarecesse, se possível, né? Se possível, que eu acho que é importante, é a questão da amplitude dessa medida, né? A gente sabe que no Brasil, mais de 50% entra na informalidade, uma boa parte do trabalhador trabalha como PJ, né? Então, a alteração da jornada, a abrangência é muito menor do que se imaginaria, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre esses assuntos aí. Boa tarde, Felipe. Obrigada pela pergunta. Há muitos estudos, né? Nós, no ano de 2025, passamos o ano todo conversando com os ministérios, todos os ministérios que você possa imaginar. Todos os ministérios do planejamento, Ministério da Economia, todos os ministérios nós conversamos para buscar dados, para pegar estudo, para pensar na situação das micros e pequenas empresas que têm um impacto diferente na mudança da jornada de trabalho e como é que nós poderíamos pensar, né, incentivos fiscais, algum mecanismo que pudesse ajudar e fortalecer essas pequenas empresas. E a minha surpresa, conversando com os ministros, era de que não eram, na grande maioria esmagadora, os pequenos empreendedores e empresários que estavam esperneando, que a grande maioria das pessoas que estavam dando os shows que nós vimos e estamos acompanhando, como, por exemplo, a entrevista do deputado Sóstenes agora que a Neila nos relatou, são os grandes empresários que têm condições. O IPEA produziu um estudo complexo sobre os impactos, sobre as mudanças, a maneira como vai ser, os benefícios e etc. E mostra que a economia para de pé, que os setores param de pé, de que é possível, com tranquilidade, nós fazermos essa mudança com a sua transição, é claro, mas jamais uma transição de 5 anos. Querer empurrar a goela abaixo do trabalhador uma transição de 5 anos é realmente um escárnio, é um deboche com o trabalhador que está angustiado, que está com pressa e que espera. O Brasil tende a ganhar, como você mesmo coloca, Felipe, como outros países do mundo já avançaram. E essa ideia de que produtividade está necessariamente atrelado à hora trabalhada, à carga horária trabalhada, isso é uma mentira. O México, por exemplo, tem uma das maiores cargas de trabalho e a sua produtividade é muito pequena diante de outros países do mundo que têm menor carga de trabalho e que produzem muito mais, porque é isso que você falou. E aí tem um impacto direto, inclusive, nos cofres públicos, porque a gente tem um número absurdo de pessoas adoentadas por conta de jornada de trabalho extenuante, né? Isso onera o cofre público, nós vamos poder diminuir esses gastos com adoecimento, nós vamos ter, como muitos empresários que por
por livre vontade, já adotaram a escala 5x2, já começaram espontaneamente a relatar, dizer, olha, eu estava com problema de contratação, eu estava com problema de assiduidade, eu tinha as vagas preenchidas, mas os trabalhadores faltavam muito, eu instalei a 5x2, estou conseguindo contratar, os trabalhadores estão mais motivados, o serviço tem fluído melhor, porque isso, a saúde e a dignidade do trabalhador também tem uma relação direta na produtividade. E aí a gente tem que pensar na automação, na tecnologia, na maneira como o mundo do trabalho hoje é diferente do mundo do trabalho de ontem e que há muitas ferramentas que facilitam com que essa transição consiga acontecer sem um prejuízo, né? Então, e aí você tinha me perguntado uma segunda coisa que agora, me desculpa, me fugiu a sua segunda pergunta. É a amplitude dessa medida, quem vai alcançar, tendo em vista que 50% Perfeito. Informal. Sim, lembrei. Obrigada. Eu acho que a gente tem um impacto muito positivo. Nós temos estudado, avaliado e acompanhado. O próprio Diese fez uma estimativa, né, dos novos postos de trabalho que precisarão ser abertos, porque do lado de lá eles dizem, vai fechar os postos de trabalho, não vai ter mais emprego. E nós, com números, com estudo, com órgãos e instituições responsáveis, competentes, estamos avaliando e vendo e mostrando, né, publicizando todos esses dados de que será mais novos postos de trabalho abertos. E o que a gente percebe é que com mais novos postos de trabalho, a quantidade de pessoas saindo da informalidade deve aumentar. A proposta não deve empurrar para a informalidade. Muito pelo contrário, a proposta deve abrir uma porta para que aqueles que estão na informalidade possam voltar a olhar para o mundo do trabalho formal, com carteira assinada, com 13º, férias e etc. E todas as garantias que existem no mundo do trabalho como uma possibilidade. Porque essa pessoa ela vai ter mais empregos disponibilizados e ela vai enxergar uma escala de trabalho para ela trabalhar que ela já consegue imaginar e olhar para aquilo como, não, mas aqui tem uma possibilidade melhor. Porque a 6x1, além de todos os malefícios que ela representa e ela traz, ela ainda também tem um impacto para o empregador. Porque a gente vê, por exemplo, supermercados, e isso não sou eu que estou falando, né? São dados, são os próprios representantes do setor patronal que dizem isso, né? O supermercado tem dificuldade de contratação. E eu estou pegando um exemplo. A gente poderia ir para o comércio e pegar outros exemplos. Porque o jovem, por exemplo, que é, inclusive, o público-alvo dessas vagas, não quer trabalhar na escala 6x1. Não se conforma com essa escala de trabalho, com o que é pago, com a quantidade que ele tem que abrir a sua mão. Então, eu acho que isso tem um impacto positivo, porque além de criar novos postos de trabalho, ainda, com certeza, ajudará a tirar da informalidade esse número grandioso e massivo de trabalhadores que hoje trabalham na informalidade. A senhora se sentiu escanteada do debate sobre a escala 6x1? Porque eu disse aqui, o presidente Lula e o governo, o Palácio do Planalto, não estavam tratando desse assunto, colocaram esse assunto em pauta nesse ano de 2026. Que bom que colocaram, mesmo que seja de forma eleitoreira, como a senhora disse, é um bom momento para se discutir esse assunto. Mas a senhora se sentiu escanteada porque o assunto surgiu com você. Olha, eu acho que sempre que nós, mulheres, ocupamos algum espaço de protagonismo num espaço majoritariamente masculino, há uma tentativa de nos escantear, há uma tentativa de roubar o nosso protagonismo, né? Eu vi o quanto muitos homens se sentiram incomodados porque não foram eles que propuseram essa matéria, porque foi uma deputada trans, de esquerda, etc. Isso pode parecer um detalhe, mas no cotidiano das relações isso se apresenta também, e não só, né, do lado de lá, também no nosso campo, muitas vezes, a gente também tem, porque não é porque os homens de esquerda são de esquerda que eles também não carregam consigo às vezes, muito machismo e muita série de questões. Então, em alguns momentos, eu percebi e até cheguei a imaginar se havia um movimento orquestrado numa tentativa de sequestrar o protagonismo, de roubar o protagonismo, né? De tentar jogar o protagonismo para um outro lugar. Eu não tenho o que reclamar das conversas e da relação que eu tive com o governo. Desde o primeiro momento em que eu levei esse assunto ao governo, eu tive uma boa receptividade, né? Eu fui muito bem recebida. Obviamente, houve um processo de convencimento dessa matéria, também houve as mudanças ministeriais e tudo mais, etc. Mas eu tive uma relação muito forte. Quando a coisa, muito boa, e quando a coisa começou a ganhar, né, a sua tônica, o que nós estamos vendo hoje, muita gente começou a querer ser o pai
dessa proposta, né? A querer trazer essa como sendo a sua proposta. E o que eu acho que é mais importante nisso é que mesmo que eu tenha em algum momento tido essa sensação e essa percepção, eu acho que todos os esforços que foram feitos para tentar dar uma escanteada, para tentar trazer outros personagens para essa história e etc, não surtiram muito efeito. Porque em todos os lugares, se a gente falar de fim da escala 6x1, as pessoas sabem que a proponente dessa matéria sou eu. E não a idealizadora, quem criou, né? Eu, o Movimento VAT, nós não criamos. Eu sempre gosto de relembrar a PEC do senador Paulo Paim, que está lá desde 2015 parada no Senado, que trata do mesmo tema, um texto muito parecido com o meu, com uma ou outra mudança, etc. Mas mesmo a PEC do senador Paulo Paim, ou a própria PEC do deputado Reginaldo Lopes, a qual o meu texto foi apensado, não foram capazes de popularizar e de deixar o tema colocado da maneira como eu consegui colocar isso. E eu tenho uma alegria imensa, porque eu acho que ainda que haja movimentos para tentar trazer e confundir, dar uma nebulada nessa discussão, a sociedade brasileira sabe qual foi a parlamentar que, assim que teve contato com essa matéria, comprou as brigas, foi tratada como louca, acharam que era uma pauta que não ia chegar a lugar nenhum, ridicularizaram a matéria, disseram que eu não sabia fazer conta, falaram tudo que se poderia para tentar diminuir a minha capacidade política. Eu não me intimidei, eu me organizei e fiquei sob a liderança do Movimento VAT, segui tocando, usei as minhas redes e a minha forma de comunicação e a força midiática que eu tenho para colocar essa como sendo uma matéria prioritária e central do meu mandato, mais do país, e agora nós estamos colhendo os frutos. E obviamente que todo mundo vai querer uma parcela porque é do jogo político, né? Deputada, eu sei que seu tempo está super corrido, mas eu não posso deixar de falar sobre isso. A senhora falou sobre intimidação, então eu vou falar sobre Comissão da Mulher e sobre PL da misoginia. A senhora pode falar muito brevemente. Existe muita crítica e muitas mulheres batendo na questão da presidência da Comissão da Mulher. Surgiu agora essa questão também do PL da misoginia e da senhora ter buscado a própria Advocacia Geral da União por conta das críticas que vinham sendo feitas ao PL da misoginia no próprio X, nas próprias redes sociais. A senhora acha que é uma perseguição à senhora, pessoa deputada Érica Hilton, ou uma questão ainda maior? Eu acho que são as duas coisas juntas. Eu acho que tem uma perseguição à parlamentar, à figura Érica Hilton, que incomoda, que não abaixa a cabeça, que vai lá, populariza o debate, consegue sair daquele curralzinho ao qual ela foi designada, que era falar só da pauta de gênero, da pauta de sexualidade, da pauta de costumes, e começa a discutir temas que, inclusive, a própria esquerda estava com muita dificuldade de conseguir colocar esse debate. Eu acho que isso gera um incômodo. A minha figura, a minha imagem, a maneira como eu me posiciono, a maneira como eu falo, as pessoas se incomodam porque elas não estão acostumadas a verem uma mulher como eu, uma travesti, ocupando esse lugar com tamanha legitimidade de cabeça erguida. A sociedade transfóbica se acostumou a nos ver somente nas manchetes policial, nas mazelas, nas esquinas de prostituição, e quando eu chego a esse lugar e ocupo esse lugar da maneira como eu ocupo, eu sofro um bando de ataques de ódio, exatamente porque há uma indignação com a minha postura e com a minha presença. As pessoas não querem que pessoas como eu se empoderem. A sociedade não admite que nós saiamos dos lugares que nos foi condicionado. E aí eu acho que quando nós vamos para esse lugar, né, então tem eu porque eu ocupo esse lugar, tem eu pela maneira como eu faço o meu trabalho, tem eu por aquilo que eu represento, pela maneira como eu afronto os meus opositores, porque eles gostam de atacar, gostam de bater, mas não gostam de serem contra-atacados, né? Não gostam de serem respondidos, porque aí entram no lugar de, oh meu Deus do céu, pobrezinhos de mim. E isso incomoda e vai gerando ali um ódio, né? Um ódio que leva a gente a ter que viver num esquema de segurança absurdo, a conviver com ameaças de morte todos os dias. A irresponsabilidade desses parlamentares tem um impacto direto na nossa vida diária, no nosso cotidiano, na vida da nossa família, que todo mundo passa a estar sob uma teia de ódio e de intolerância absurda que o tempo todo é alimentada pelos discursos que são feitos nas redes sociais, na Câmara, pelos discursos que são patrocinados, porque toda essa onda de ataque que nós vimos durante a minha eleição para a presidência das mulheres, ela não foi algo orgânico, né? Nós temos
temos um dossiê completo dos parlamentares estaduais, municipais e federais que financiaram, aí não se sabe se com dinheiro público ou não, discursos de ódio contra mim nas redes sociais. Mas quando eu digo que vai além, eu digo que vai além porque não é só contra mim, é contra o que eu represento e o grupo social ao qual eu pertenço, né? Pessoas negras, pessoas LGBTs, mulheres de um modo geral, porque até mesmo aquelas mulheres que fazem aqueles freak show, aqueles espetáculos de ódio nos microfones da Câmara, elas em alguma medida também não são tratadas com tanta tolerância pelo colegiado que ainda é masculino. Ainda que em alguma medida elas queiram se colocar como superiores ou mais perto daqueles homens, a gente sabe que no dia a dia da tomada de decisão, do controle do orçamento, por exemplo, como nós vimos ontem a matéria na Folha de São Paulo mostrando, né, os homens, os partidos que controlam uma quantidade absurda do orçamento, essas mulheres também são escanteadas. Então esse grupo, mulheres de maneira geral, mas obviamente que as mulheres negras, as indígenas e as LGBTs são ainda tratadas com muita hostilidade. Nós ainda somos tratadas com muita intolerância, com muito ódio, e não importa o que a gente faça. Se a gente grita e impõe a nossa voz, é porque a gente grita demais, impõe a nossa voz demais, como se os homens e as outras mulheres não fizessem isso. É um problema só nosso. Quando a gente é mansa demais, quando a gente baixa a nossa cabeça, é porque a gente é complacente demais e tolera demais as coisas. Então eu acho que é um problema do âmbito subjetivo particular, mas é também um problema estrutural. O Brasil ainda é um país machista, e tá aí a questão da misoginia. O Brasil ainda é um país racista e o Brasil é um país transfóbico, e eu carrego no meu corpo todos esses marcadores e pago um preço alto em ousar ocupar aquele espaço. Muito bem, deputada. Te agradeço muito pela gentileza de falar sobre os dois assuntos conosco, né? Comissão da Mulher e também sobre a escala 6x1. Te desejo um excelente final de semana. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Desejo a vocês também e a quem nos acompanha um excelente final de semana e até a próxima. Muito obrigada.